Porque eu não escuto Deus. Você já teve essa sensação de buscar, precisar de uma resposta, precisar de uma orientação, de uma palavra, uma direção. E por mais que você tentasse, por mais que você se esforçasse, você tem praticamente um silêncio absoluto? Ao seu redor tem muito mais ruídos do que uma voz clara de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar no Papo de Porta de Igreja de hoje. Então aumenta o volume e fica comigo. E esse é o momento de você deixar o seu like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Esse conteúdo chegando a mais pessoas, muito mais pessoas vão conseguir entender, porque não conseguem ouvir Deus. E quando eu estava pensando sobre essa pauta, sobre esse assunto e compartilhar com você o meu entendimento, porque nós não conseguimos ouvir Deus. Porque nós se esforçamos, buscamos, nos dedicamos, muitas das vezes, e não conseguimos ouvir Deus. Então eu quero começar o assunto de hoje de uma forma simples, de uma forma mais lúdica, para que eu e você consigamos chegar à minha linha de raciocínio, e aí você pode compartilhar comigo se você concorda, se você discorda dessa linha de raciocínio. A primeira coisa, vamos tirar Deus dessa equação e vamos fazer de uma forma da nossa realidade para até chegar até Deus. Da nossa situação, do nosso entendimento pequeno, falho, simples, mas a gente vai conseguir chegar a um nível de entendimento bíblico e divino sobre como nós podemos ouvir Deus. E é aí que eu quero compartilhar com você. Primeiro, vamos para a forma natural. Como é que você consegue saber que a voz... Como você consegue... Talvez essa seja a pergunta melhor. Como você consegue diferenciar a voz do seu pai, a voz da sua mãe, de outras vozes de outras mulheres da sua vida, de outras pessoas que têm mais ou menos a mesma idade que o seu pai e a sua mãe, mas quando você os escuta, você sabe que são eles que estão falando. De forma bem simples, de uma forma bem lúdica, nós conseguimos identificar pelo quê? Pela convivência, pelo convívio e pelo relacionamento. Convivência e convívio talvez sejam sinônimos, mas basicamente é pela convivência, né, e pelo relacionamento que nós temos com eles. E pelo fato de estarmos com eles todos os dias, ouvirmos a sua voz, as diferentes tonalidades que a mesma voz proporciona, conseguimos pegar tiques, conseguimos identificar manias, conseguimos identificar forma de se expressar, conseguimos identificar timbre, volume. Por quê? Porque convivemos com o nosso pai e com a nossa mãe durante muito tempo, e é por isso que nós conseguimos identificá-los no meio de uma multidão. No meio de muitas pessoas falando conosco, nós conseguimos identificar a voz do nosso pai e da nossa mãe. Por quê? Porque nós tivemos um nível de convivência e relacionamento com eles durante muito tempo. Só que, talvez, essa analogia seja muito simples. Eu quero tentar aprofundar ela mais um pouquinho. Por quê? Porque você ouvir uma voz durante muito tempo, ela pode parecer igual à voz original. Principalmente hoje, Kaiá, né? A voz, ela pode ser manipulada, ela pode ser copiada, e aí a gente consegue reproduzir o mesmo timbre, a mesma tonalidade, correto? Então, o problema é que, como que a gente sabe que a mesma voz, se eu pegasse a voz do seu pai ou a voz da sua mãe, com os anos que você tem de convivência com ela, e esse é o ponto, a convivência. Por quê? Porque com os anos que você tem convivendo com seu pai e com a sua mãe, apesar de eu usar a mesma voz e conseguir chegar no timbre mais aproximado possível, você sabe que a sua mãe que está falando com você não é só pelo timbre, não é só pelo volume, não é só pela forma de falar, mas principalmente pelo conteúdo. Então, além do timbre, né, além de nós conseguirmos identificar o nosso pai, a nossa mãe falando conosco, ou as pessoas que nós amamos falando conosco, pela voz, pelo timbre, mas também pelo conteúdo. Por quê? Porque temos bastante tempo de convivência com essa pessoa. Então, se a gente sabe que essa pessoa não bebe nem fuma, por exemplo, e se você receber um áudio, ou alguém conseguir manipular e vendar os seus olhos e fazer essa voz manipulada, dizer que ela precisa de um cigarro, ela precisa de uma bebida, pelo tempo de convivência, você vai perceber que esse detalhe faz com que você identifique que a voz é igual, mas não é a sua mãe ou não é o seu pai falando. Porque a forma ou o conteúdo da mensagem não a representa, não corresponde à imagem que você criou, não corresponde ao que você tem de conhecimento do seu pai, da sua mãe. Por quê? Porque você já tem anos de experiência, você tem anos ouvindo a mesma voz, ouvindo o mesmo grito, ouvindo vai lavar, vai fazer, levanta, faça isso, faça aquilo. Você sabe muito bem. Por quê? Porque você tem muito tempo de convivência e de relacionamento com essa pessoa. E convivência e relacionamento vai muito mais só do ouvir falar. É saber comportamentos, saber
interesses, saber o que lhe agrada e o que não lhe agrada, é conhecer aquela pessoa. E aí é que tá o ponto-chave da nossa história. Porque por mais que eu conseguisse copiar de uma forma robótica ou trazer o maior imitador, uma pessoa que chega o mais próximo possível do timbre da voz do seu pai e sua mãe, e por mais que eu tentasse te manipular, se você tivesse com a atenção ligada, se você estivesse prestando atenção, você ia perceber que por mais que a voz fale igual, por mais que a voz seja igual, mas o conteúdo ele não corresponde ao conhecimento que você tem sobre seu pai, sobre aquela pessoa que você ama, sobre seu pai, sobre sua mãe, sobre a pessoa que você corresponde, tem a figura paterna que conviveu com você durante muitos anos. Por quê? Porque você tem um nível de relacionamento. E quando uma mensagem chega até você, você consegue confrontar essa mensagem com um conhecimento prévio que você já tem sobre aquela pessoa. Então, o primeiro ponto da nossa conversa, de forma bem simples, de forma bem lúdica, de uma forma bem infantil, talvez seja essa palavra certa, de uma forma bem infantil. Nós não conseguimos ouvir Deus, porque não temos um relacionamento profundo com Ele. Se a gente transportar o nível de relacionamento que nós podemos ter e que nós já temos desde a nossa infância, adolescência, pré-adolescência, a gente adulta e velhice, com seu pai, com sua mãe, se você transferisse a parte positiva ou negativa, não sei, né? Vamos lá. Se você transferisse todo o período que você tem de convivência com seu pai, com sua mãe, para o mesmo nível de convivência que você pode ter com Deus, você com certeza identificaria sua voz. Com certeza, identificaria as suas intenções. Mas o ponto da nossa conversa é que queremos complicar uma coisa muito simples. Queremos complicar o simples com coisas difíceis. Queremos transformar o simples em difícil porque achamos que o divino ou tudo que existe sobre Deus ou sobre a crença que nós temos sobre Cristo, ela é muito difícil de ser interpretada. Mas se a gente sair desse modo de tentar dificultar, né, o simples, nós vamos perceber que ao começarmos a nos relacionar com Cristo, ao começarmos a nos relacionar com o Senhor, com certeza conseguiremos ouvir a sua voz. Conseguiremos entender as suas intenções. Conseguiremos entender o que realmente Ele quer passar para nós. Só que talvez você não concorde dessa forma de linha de raciocínio, porque parece simples demais. Parece muito difícil, simples, né? O que na sua cabeça é muito difícil parece simples demais. Mas é assim, de forma simples, que nós conseguimos começar um relacionamento com Deus. E a pergunta que vem consequentemente disso, dessa linha de raciocínio que eu estou compartilhando com você, dessa analogia, é como eu posso desenvolver um relacionamento com Deus. E se você gostou dessa linha de raciocínio, esse é o momento de você se inscrever nesse canal, seguir esse podcast, porque assuntos como esse, que nós conversamos de forma simples e lúdica, e que podem fazer abrir a sua cabeça, no sentido de abrir a sua mente, te dar mais linha de raciocínio, abrir a sua linha de raciocínio, você entender melhor a palavra de Deus, acontece toda quinta e todo domingo, aqui, nesse mesmo canal. Então é hora de você seguir a gente. E voltando, como é, então, que eu consigo desenvolver um relacionamento com Deus? Se para eu identificar a voz do meu pai, se para eu identificar a voz da minha mãe, eu preciso conviver com eles, eu preciso não só ouvi-los, mas conviver. Não só ouvi-los, mas eu preciso conviver com eles. Se para isso eu consigo identificar não só a voz, mas o como ele fala e desvendar e entender as suas intenções, os seus desejos, o que ele gosta, o que ele deixa de gostar, como é então que eu consigo começar um relacionamento com Deus? E aí, a parte que a maioria das pessoas não vai gostar de ouvir isso. Começando a ler tudo que já existe revelado sobre Deus para nós. E aí é que é a parte complicada. Porque não adianta você ouvir sobre Deus, mas não ler sobre Ele. Tem várias referências bíblicas que nos incentivam a nós desenvolvermos um relacionamento com Cristo. Há várias referências bíblicas que nos incentivam a ler, a meditar, a refletir dentro da palavra de Deus. Mas, como foi dito no último episódio, nós queremos terceirizar o conhecimento de Deus para um terceiro e definir que aquela pessoa será a nossa autoridade ou representante de Deus para a nossa vida. Mas não existe mais um bloqueio, não existe mais algo que impeça você de se relacionar com Deus. Só que o ponto é que você não quer, porque você acha que é simples demais. Então o que você faz? Porque o que eu estou tentando falar para você é que não adianta você ouvir sobre Deus e não ler sobre Deus. Você vai o conhecer quando você ler o que Ele falou. Então vamos começar de forma mais simples ainda. Se você ler os 4 evangelhos, ler mais de uma vez por ano,
ler com frequência, consequentemente, você vai começar a entender como é que Cristo fala, se movimenta, suas intenções e o que foi já dito sobre ele. E o seu desejo de o conhecer vai além dos evangelhos. E aí você vai começar a ler o que ele fez no passado, antes dos evangelhos, e você vai começar a mergulhar profundo nas escrituras e começar a entender o caráter de Deus, os seus desejos, as suas intenções, o que ele ama, o que ele gosta, o que ele abomina. Você não vai delegar essa função para uma terceira pessoa. Você não vai delegar essa função para uma terceira pessoa que pode falar sobre ele. E é isso, por isso que eu comecei com essa analogia. Por quê? Porque eu posso manipular e conseguir, através de inteligência artificial, manipular e persuadir você com a mesma voz da sua mãe, correto? Mas se eu não conhecê-la, se eu não fizer um estudo sobre ela, se eu não me aprofundar sobre ela, eu posso dar a brecha ou levantar a bandeira vermelha na hora que eu falar algo, pedir para essa inteligência artificial falar algo, e você vai identificar, pois bem, minha mãe não falaria desse jeito comigo, ou meu pai não falaria desse jeito comigo, minha mãe nunca pediria isso para mim. Por quê? Porque você conhece, e esse é o ponto. Então, o primeiro ponto é que, apesar de você ouvir as outras pessoas falar sobre Deus, não significa que você o conhece. Porque eu posso manipular a voz de sua mãe para que ela fale com você, mas você pode ser enganado. Por quê? Porque você pode ser enganado porque a voz é igual, o timbre é igual, mas o conteúdo não é igual. Mas você não vai conhecer e não vai saber, porque o que você tem é como se você terceirizasse o conhecimento da sua família para uma outra pessoa. E você sempre viveria em engano. Então, o primeiro ponto é, em vez de dizer que não tem tempo, em vez de terceirizar o seu conhecimento de Deus para outra pessoa, por que você não começa, a partir de hoje, a ler sobre ele e dedicar um tempo para o conhecer de verdade? E aí que é o problema, porque conhecer dá trabalho. Conhecer gera desgaste. Conhecer gera fadiga. Por quê? Porque nem todos os dias você queria estar na sua casa. Nem todos os dias você queria estar perto da sua mãe e do seu pai. Nem todos os dias você queria ouvi-los. Mas, pelo fato da convivência, de você estar junto, você acabou absorvendo quem eles são, os seus comportamentos e o que os agrada. Mas esse atrito, esse desconforto nós não queremos ter. Não queremos ter e sempre delegamos para outra pessoa. E talvez, e esse é o ponto que vai mais doer, talvez, para mim e para você no episódio de hoje. Por quê? Porque você talvez esteja trilhando o caminho errado e você esteja triste, desanimado, amargurado, desiludido pela fé, porque você nunca ouviu Deus. E você sempre achou que estava ouvindo, porque as pessoas que diziam falar em seu nome manipulavam a sua voz. Como assim, Jonathan? Manipulavam a voz de Deus? Deus é possível manipular? É claro que não. Mas, pelo fato de você terceirizar o que você deveria conhecer sobre Deus, você é enganado por pessoas que dizem que falam em seu nome. Então, como é que eu e você podemos dizer que o conhecemos se não temos relacionamento com ele? O primeiro ponto é ter relacionamento. Ter relacionamento com a sua palavra. Se você não conseguimos, tá tudo aí. Tá tudo fácil. Tem aplicativo de plano de leitura, tem tudo que você possa imaginar para você gastar 10, 15, 20 minutos lendo. Você pode fazer um plano de leitura para ler os evangelhos e reler os evangelhos o ano inteiro. Você pode fazer N estratégias para ir conseguir absorvendo os comportamentos, quem ele é, quais as suas mensagens, o que ele gosta, o que ele abomina, o que é do seu interesse e o que não é do seu interesse. Mas sempre você terceirizamos. E quando precisamos de uma resposta imediata, queremos a saída mais rápida, queremos queremos o segredo, queremos o destravar, queremos a técnica, queremos o procedimento. Faça isso e terá a resposta em 7 dias. Faça aquilo e Deus vai te responder. Faça o outro, dê isso e a porta vai ser aberta. Por quê? Porque nós não o conhecemos e somos manipulados por pessoas que sabem que você não conhece sobre ele. Essas pessoas até podem o conhecer, mas usam o conhecimento que tem sobre ele para conseguir manipular pessoas que não o conhecem. Então, um ponto dessa conversa, talvez você não esteja ouvindo Deus, porque você nunca ouviu ou nunca o conheceu de verdade. A pergunta que não quer calar. Se eu falasse algo que vai contra os princípios de Deus, você saberia dizer ou não? Você saberia dizer que o que eu estou falando é contra a Bíblia ou não? Você saberia entender que o que eu estou passando para você é certo ou errado? Muitas das vezes não. Muitas das vezes dizemos que algo é certo ou errado porque alguém disse para nós que aquilo era certo ou errado. Mas nunca fomos entender. Não é ser o expert, não é ser o teólogo, não é ser o exegeta, não é ser o melhor, mas sim conhecer. Conhecer o porquê. Esse é o ponto da nossa conversa. Então, quer ouvir Deus? Quer ouvir Deus? Primeira coisa que você tem que fazer,
conhecer tudo que existe sobre ele, tudo que já foi revelado sobre ele, tudo que foi revelado sobre suas intenções, sobre seus desejos, porque sempre existe esse ruído, sempre vai existir esse ruído, porque pessoas que não o conhecem ouviram outras pessoas falar que o conheciam e falaram que o conheciam. E essas pessoas foram enganadas por uma terceira pessoa. Quando elas falam sobre Cristo, sempre falam de um Deus malvado, um Deus que não pode perdoar, um Deus que sacrificou seu próprio filho. Como Deus pode ser tão malvado como é? Mas a maioria das vezes é falta de o conhecer de verdade. Só ouviu falar. É como se eu tivesse a impressão do seu pai e da sua mãe. E olhasse pra ele e falasse, bom, ele é muito bravo. E ela é muito brava. Ela não gosta de mim. Ele não gosta de mim. Mas aí, você que convive com ele sabe que, de fato, não é. A impressão que eu tenho sobre ele não corresponde a quem ele é de verdade. E isso é o problema. Essa é o que dói. Porque você está tomando atitudes que vão contra o princípio da palavra de Deus. Você está fazendo coisas que são contra a palavra de Deus. Você está tomando decisões que são contra os princípios bíblicos. O que ele já deixou revelado. Seus interesses, suas intenções. Mas não, depois que você faz tudo ao contrário, você quer orar em 5 minutos, com uma receitinha básica, faça isso, ore desse jeito, dê isso, e Deus vai te responder. E você está sendo enganado por alguém que, na nossa analogia, deturpou o conhecimento de Cristo e conseguiu te enganar. Então, para mim, nesse episódio de hoje, é o quanto você realmente conhece sobre Deus. O quanto você conviveu com ele. E aí é que é o problema. Porque conviver com Cristo, não dá para conviver com Cristo sem o conhecer, sem ler a Bíblia. E quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra, quando você estuda sobre a palavra, mais sobre ele você conhece. E quanto mais sobre ele você conhece, Tiago, se não me falha a memória, o livro de Tiago diz, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Ou seja, um movimento de reciprocidade. Enquanto você está se aproximando de Deus, o quanto você está indo em sua direção. E em sua direção não é só frequentar os cultos da sua congregação. Não significa que você o conheça de verdade. Talvez o seu coração seja quebrantado, mas você só vai o conhecer de fato quando você conhecer as suas palavras. Lembra da parábola da figueira, se me falha a memória? Ele diz assim que ele é a árvore. Nós somos os galhos, que originalmente não fazemos parte dessa árvore, mas fomos colocados, enxertados nessa árvore. E quem está nessa árvore, e essa árvore está nele, ou seja, as suas palavras. Volta no texto, acha esse texto, e você vai ver que ele diz que as suas palavras estiverem em vós, ou seja, as minhas palavras estiverem em vós, você pode pedir qualquer coisa, que aí o Senhor te concederá. O ponto aí é o quanto das palavras dele você conhece. Quanto dele você conhece. Não é o quanto outra pessoa disse dele para você. O quanto outra pessoa explicou dele para você. Você pode ter, com certeza, e deve ter orientadores. Você com certeza pode ter e deve ter discipuladores. A gente não prega e não ensina sobre... A gente não é contrário sobre isso. Não é esse é o ponto. O ponto é que para você chegar aos discipuladores, você precisa ler sobre ele. Para você ter certeza. Fazer pensamento reflexivo, refletir sobre tudo que você já sabe sobre ele. Mas não, fazemos um catadão, um apanhado de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós concordamos, de tudo que nós achamos que de fato Cristo é. Fazemos uma imagem mental sobre quem Cristo é, com um pouquinho daqui, um pouquinho da religião de lá, um pouquinho da outra denominação aqui, um pouquinho da outra igreja lá, e aí eu tenho uma imagem mental sobre Cristo. E tudo que eu sei sobre ele é o que eu ouvi os outros, que eu ouvi num podcast X, o que eu ouvi num podcast Y, o que eu li sobre em tal lugar, que eu ouvi alguém falando, e tudo isso eu monto uma imagem mental desse Cristo. Mas esse Cristo não é o mesmo Cristo que está escrito na Bíblia. E esse é o ponto. Então, o primeiro ponto, o maior ponto que vai realmente esclarecer, te dar direcionamento para muitas das vezes questões simples. Ensinamentos simples já foram revelados na Bíblia, mas não. O que eu sei é o que alguém disse sobre ele. E o que alguém disse sobre ele, essa mensagem pode estar com ruído, essa mensagem pode ser adulterada, essa mensagem pode ser corrompida. Mas o ponto da minha conversa é, talvez não seja essa palavra certa, mas se você humanizasse e pensasse de uma forma lógica, como que você se relaciona com as pessoas, como que você conhece as pessoas profundamente, o tempo. E não tem como você conhecer a Deus em 5 minutos,
Não tem como você conhecer a Deus em 10 minutos. Como assim, Jonathan? Significa que eu não posso ler em 10 minutos? Não. Não é uma leitura por ano de 10 minutos que vai fazer você conhecer a Deus. É a constância, todos os dias. Você ler sobre ele, que vai fazer você conhecê-lo. Então o tempo é essencial. Não tem como você conhecer a Deus sem tempo. Segundo, não tem como você conhecer a Deus no conforto. Como assim, Jonathan? Então significa que eu vou conhecer Deus no desconforto? De fato. Vai existir momentos bons que você vai estar super feliz e super motivado em ler a Bíblia, em estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, ler os versículos, entender, pensar, raciocinar. Vai ter dias que vai ser aquele dia que você está aleluiado. Aquele dia que você está super inspirado. Vai haver dias, assim como é na vida natural, que você não quer estar perto daquela pessoa que você ama. Mas você continua perto do que você a ama. Do que você decidiu ficar. E é aí que está o ponto. Então, pelo fato de você ficar no momento desconfortável, te fez aumentar o conhecimento que você tinha sobre aquela pessoa. Te fez aumentar o conhecimento que você tinha daquela pessoa. E você pode dizer com mais propriedade quem aquela pessoa é, o que aquela pessoa gosta, quais são os desejos daquela pessoa, o que aquilo lhe atrai. Você sabe o que a pessoa gosta, você sabe o que a pessoa não gosta. Por quê? Porque você ficou nos momentos desconfortáveis. Nos momentos que você não queria ficar, nos momentos que você não estava muito afim, você permaneceu. Então, tempo, desconforto e esse é o ponto da nossa conversa. E o último ponto que eu quero compartilhar: tempo, desconforto e a leitura da palavra de Deus. Eu não consegui colocar aqui de uma outra forma, mas a leitura da palavra de Deus vai gerar conhecimento. E aí, quando chegarmos nesse nível de entendermos quais são os princípios de Deus, as intenções, os desejos de Deus, porque tudo sobre Deus, estou falando sobre Deus no sentido de o conhecê-lo até onde nós podemos ir, já foi revelado por Cristo. Aqui é o ponto da nossa conversa. Agora o que vai acontecer no futuro, o que ele vai fazer, quem ele é, toda a santidade dele, você não vai conseguir entender isso. Mas suas intenções, os seus princípios, qual é a sua forma de agir, já foi revelado na Bíblia. E aí é que está o ponto. Quando chegarmos nesse nível, saberemos e conseguiremos perceber o que vai contra os seus princípios e o que vai a favor dos princípios de Deus. Mas na nossa geração, nós só queremos terceirizar, acelerar, conhecer, cortar o caminho, no sentido de o que eu posso fazer para conhecer a Deus em 10 minutos, o que eu posso fazer para conhecer a Deus em 3 minutos, em um vídeo de 10 minutos. E talvez você entrou nesse vídeo, você que ficou até aqui, você entrou nesse vídeo querendo saber uma receita, um método de como você pode ouvir a Deus nos próximos minutos, nos próximos 7 dias, nos próximos momentos. E de fato não é assim que você conhece uma pessoa, nem no relacionamento a dois. Não é assim que funciona. Você pode amar uma pessoa, ter atração por uma pessoa durante um tempo, mas o que vai validar se esse relacionamento vai perdurar durante muitos anos é o tempo, o desconforto e a convivência. A convivência gera esses pontos, o tempo e o desconforto. E aí, o tempo e o desconforto vão gerar o conhecimento que você precisa. E aí você vai ver que você realmente ama aquela pessoa. Por isso que a Bíblia diz que o amor é uma decisão, não é só um sentimento. O amor, ele é uma decisão. E a pergunta que não quer calar: por que eu e você não conseguimos ouvir a Deus? É porque não conhecemos de verdade. Essa é a resposta da nossa pergunta. Por que não conseguimos ouvir a Deus? Porque no meio de tanto ruído nos nossos últimos dias, porque num momento onde muitas pessoas falam, onde há muito ruído, muitas pessoas falando, eu não consigo achar e identificar a voz de Deus. Por quê? Porque eu não o conheço. Porque eu só terceirizei tudo que eu precisava saber, eu terceirizei para outras pessoas. Então, o ponto dessa conversa é: gere a convivência, gere o conhecimento de Deus. Convivência é tempo, desconforto e permanência. Aqui consegui tempo, desconforto e permanência. Porque quando você chegar nesse estágio, você vai entender o que você precisa fazer. E quando algo indagar a sua cabeça, de fato, que você entrar nessa encruzilhada da vida, onde você precisa tomar uma decisão, talvez seja o momento de hoje que você precisa tomar uma decisão. Quando você chegar de novo nesse momento, você vai saber exatamente o que deve fazer. Por quê? Porque você já o conhece. Aí não, você tá aqui agora. E talvez algumas pessoas já foram até embora nesse vídeo. Por quê? Porque tá aqui agora e precisa de uma resposta agora. Fez o que fez sem o consultar. Fez o que fez sem o conhecer. E depois só quer a ajuda dele para resolver os seus pepinos. Só quer a ajuda dele para te dar uma saída das próprias decisões erradas que você tomou. Só queremos isso. E aí, se existisse um método, e esse método funcionasse de fato, e pode até existir, não estou negando que não exista, a questão não é essa. A questão é que
você sempre vai correr por método, porque é uma receitinha, é uma forma, é um processo que sempre terá o mesmo resultado. Só que aí é que dá. Com Deus, não funciona. Porque se pra mim, vamos colocar aqui, pra gambelar, meu pai e minha mãe, funcionava a primeira vez, e na segunda já não funcionava, por que será que a gente acha que com Deus é diferente? Por que a gente acha que a gente consegue enganar Deus? Então a reflexão de hoje, pra mim e pra você, para nós conseguirmos ouvir Deus de verdade no nosso dia a dia, nós temos que gerar a convivência com Ele. Convivência, tempo, desconforto e permanência. Espero que você tenha gostado desse papo de porta de igreja. Não esqueça de deixar o seu like. Porque domingo estamos aqui de volta. Toda quinta e todo domingo, no mesmo horário e no mesmo canal. Deus abençoe a sua vida. Tchau, obrigado, gente.